Começa hoje uma série de programas dedicados ao público jovem. Todos os meses, a edição da última quinta-feira terá como tema um assunto correspondente aos interesses da juventude e sua relação com a literatura. Portanto, é com enorme prazer e muita alegria que eu convido você a participar desta nova fase do Rio, uma cidade de leitores. O termo adolescência vem de adolescere, que em latim quer dizer crescer rumo à maturidade. Na história, a adolescência surgiu como conceito com os movimentos culturais e religiosos do século XVII. Mas foi ao longo do século XX que se acentuou a importância desta fase, quando, nos anos 60, uma geração de jovens contestadores provocou grandes mudanças de hábitos e costumes. Agora, os adolescentes são protegidos por leis específicas e têm ao seu dispor uma rede de relações humanas mediadas pelas novas tecnologias de comunicação. Ainda assim, esse período turbulento do desenvolvimento humano inquieta pais, educadores e sociedade em geral. Quem são os adolescentes de hoje? O que essa garotada está lendo? O que está sendo escrito para eles? Esse é o assunto do programa, que conta com a participação da professora de língua portuguesa, inglês e literatura Eliane Cristina Coelho Alves e do psicanalista, orientador profissional e especialista em psicologia clínica, Eliseu de Oliveira Neto. E você que está em casa, jovem ou não, também participa do programa mandando a sua pergunta pelo telefone 2527-3025 ou para o e-mail rio.rj.gov.br. Eliane e Eliseu, que bom ter vocês aqui, é um prazer. Eliseu já esteve no programa antes, né? Mesmo. Foi a primeira vez que eu venho e eu quero agradecer. E virá outras também. Eliane e Eliseu, o jovem, o adolescente está na ordem do dia, né? Tem um punhado de filmes nacionais em cartaz e ainda em lançamento previsto ainda para esse ano, sobre os adolescentes. As editoras estão investindo maciçamente, né, nesse segmento de jovens entre 12 e 18 anos, livros específicos, séries, inclusive. A que vocês atribuem esse interesse renovado pela adolescência? Eliane, você. Eu acredito que o problema grave está sendo basicamente no sentido de como lidar com ele. Eu acho que essa busca toda, esse marketing todo em relação ao adolescente é para se aproximar dele, do que ele gosta, como ele está, como ele está conduzindo a esfera onde ele está, a sala de aula, a família, quais são os gostos, o que ele está fazendo, o que não deveria fazer, né, em termos assim, de legalidade, de regras. Então, eu acho que cada vez nós temos mais adolescentes e nós cada vez compreendemos menos os adolescentes. Então, acho que o mercado todo, quer o mercado cultural, quer o mercado de roupa, seja do que for, está voltado para ele, para atingir o adolescente, para fazer com que ele entenda um pouco de ele próprio, como ele é, que ele possa se entender, né? E no que ele se entende, ele convive melhor com as pessoas em torno dele. Entendi. E compram mais aquilo, porque também tem o merchandising, também, né? Tem um consumo aí. Você, né? concorda com isso? Discorda, acrescenta? São duas coisas. Primeiro, assim, Sócrates, há 2.500 anos atrás, já falava que os jovens tiranizam seus mestres, comem com voracidade, já falava do fenômeno da juventude. Mas a ideia de se olhar para o adolescente é muito nova. Ainda da década de 50, quando os americanos começaram a estudar os adolescentes, surgiu a ebiatria para entender por que aqueles garotos eram tão rebeldes e não queriam ir para a guerra. Então ele é um fenômeno novo, esse foco sobre a adolescência, e de repente se descobriu que ele é um público consumidor, que quer se identificar, que tem questões próprias. Ele passa por coisas que ninguém mais passa. Um adolescente precisa dormir em média 16 horas de sono por noite, de 14 a 16, porque ele produz o GH, que é o hormônio do crescimento. Então ele sente mais sono. Ele sente mais fome, ele chega a ter que ingerir quase 4.000 calorias por dia. Um adulto vai ingerir 1.500, porque o corpo dele aumenta de tamanho. Ele está passando pela reedição do Édipo, quer dizer, ele se afasta dos pais para se apaixonar, para se envolver. Tudo é muito turbulento. Um outro significado para adolescer é crescer com dor, crescer na turbulência.
porque ele está passando por isso. Então, a importância de ter livros, filmes que falem sobre isso, né? O filme que mostre como é difícil na escola, ser aceito na escola, usar a roupa certa, ter o peso certo, a questão do bullying, que está tão em voga dentro das escolas hoje. Nós vamos falar nisso hoje. Então, tem muita coisa a ser dita. E o adolescente ele precisa de lugares onde ele se identifique, porque o mundo do adulto é outro. O adulto já é mais estabilizado, as coisas não são tão intensas. Então, isso é bem importante. É certo. Eliane, por que toda vez que se fala em adolescente e literatura, se pensa em Apanhador no Campo de Centeio? Esse livro do J.D. Salinger. E porque exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o adolescente era colocado um pouquinho, né, à margem. E depois da Segunda Guerra Mundial, o Salinger começou, através de revistas primeiro, a falar a respeito do adolescente. Qual é o clima em que ele vive? Um jovem de 16 anos, esse é o enredo, sai expulso de sua escola numa época difícil, tem que chegar a uma nobreza, porque ele fazia parte de uma casta superior, e falar dos problemas todos pelos quais ele havia passado, da expulsão, das notas ruins. Começou a se pensar mais sobre a adolescência, como chegar ao jovem. Então, quando a gente fala do apanhador, a gente pensa logo, é o marco do início da reflexão do que é ser jovem. Foi um marco. Depois virou, em 51, ele virou livro, mas até então era revista mesmo, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O Apanhador é justamente um dos livros escolhidos para o programa de hoje. Preste atenção. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Holden Caulfield acaba de ser expulso de sua terceira escola. Enquanto vagueia em Nova York durante o feriado de Natal, ele vai revelando detalhes sobre seu passado, sua família e seus amigos. Escrito em linguagem criativa e coloquial, o livro mostra o que um garoto de 16 anos pensa sobre seus pais e professores. Nele vamos descobrir muito do que temos em nós. Mano descobre o amor, de Gilberto de Menstein e Heloísa Prieto. Da série Cidadão Aprendiz, que cria aventuras contemporâneas sobre valores universais. Os problemas da vida, as aflições e mesmo angústias são enfrentados no decorrer das aventuras de Mano, o protagonista da série, sem deixar de privilegiar nelas o otimismo e o bom humor. Acompanha complemento pedagógico para alunos das últimas séries do ensino fundamental. Torpedo, de Lizzie Harrison. Uma escola de garotas ricas. Uma turminha de meninas que só se preocupam com roupas e produtos de beleza. Apesar de terem pouco mais de 10 anos, já estão bem longe da infância. Elas tornam a vida de Claire um verdadeiro pesadelo, criticando suas roupas, seu cabelo e até mesmo seu gosto musical. Depois de cair em muitas armadilhas e trapaças, Claire resolve dar o troco. Aí descobre que por baixo de toda aquela fachada glamurosa existem segredos inimagináveis e muita insegurança. Quando nós conversarmos sobre o Torpedo, nós vamos falar do bullying mais, vamos guardar assim, um bloco inteiro lá no final para isso. Agora eu queria falar um pouquinho mais do Apanhador no Campo de Centeio, que me parece o Holden, que é o protagonista, né, do livro, que é um adolescente que não quer crescer. Porque ele diz para a irmãzinha lá pelo final do livro que ele se imagina num campo enorme de Centeio, inclusive é por isso o título do livro, um campo enorme cheio de crianças, milhares de garotinhos brincando, e que ele fica na beira de um precipício, tendo que segurar aqueles que vão cair, ele usa até o termo todo mundo que vai cair, né? Ele diz, isso é comum no adolescente, esse medo de crescer como se fosse um abismo, né? Sem volta ao crescimento. Né? E atualmente há um foco muito grande sobre ser adolescente. Ser adolescente é algo muito bom, a juventude, a moda, a mídia valoriza o corpo adolescente, a imagem do adolescente. Ser adulto perdeu o seu lugar. Se antigamente ser adulto era bom, porque você virava independente, hoje o adolescente tem cartão de crédito, conta no banco, celular, ele tem acesso a tudo que o adulto tem, sem as responsabilidades. Então, cada vez é mais turbulenta. Hoje em dia, a gente considera a adolescência até os 25 anos de idade, porque esse cara com 23, com 24, ainda depende dos pais, o pai está pagando a faculdade, ou pagando a pós-graduação. Houve uma expansão da adolescência, justamente por causa desse fenômeno do jovem que não quer crescer, não quer entrar na maturidade. Acontecem
várias coisas. Ele posterga a formatura, fracassa nos estudos, vários sintomas vão surgindo como mostra a dificuldade de entrar. Fracassar no estudo é uma forma de ficar mais tempo na casa dos pais? Exatamente.